Amém. Vamos começar. Vamos orar primeiro, né? Vamos orar primeiro. Senhor, graças te damos, Senhor, por estar aqui na tua casa de oração, Senhor. Graças te damos por estar podendo examinar, estudar a tua palavra, Senhor. Fala aos nossos corações, Senhor. As verdades e o ensino, o conhecimento, ó Deus, tudo aquilo que é necessário para as nossas vidas que vem da tua palavra, Senhor. Amém. No nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Nós vamos iniciar um trimestre, né, que foi feita a introdução no domingo passado. Nós vamos estudar esse trimestre o Evangelho de João. Né? O Evangelho de João. E hoje, o texto que nós vamos estudar está no capítulo 1. Então, hoje nós vamos estudar o capítulo 1. O próximo domingo será o capítulo 2 e no outro o capítulo 3. Alguns domingos será um capítulo só. No outro domingo serão 2, 3 capítulos. Então hoje nós vamos estudar João, capítulo 1, o Evangelho de João. Né? E eu quero lançar aqui para todos, né? Muitos vão assistir depois a imagem, um desafio para esse trimestre. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que eu testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que veio ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, e nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém. Então nós temos aqui João iniciando o seu Evangelho. João que andou com Jesus. João que foi discípulo de Jesus. João que foi discípulo antes de João Batista, demonstrando um acerto de buscar ao Senhor. João que, nesse momento que ele escreve o Evangelho, ele está vivendo entre os gregos, na cultura grega, lá em Éfeso. As evidências todas apontam para isso. Que ele escreveu por quê? Porque estava num ambiente onde não era de judeus. E havia muito a pergunta: quem é Jesus? Quem é esse Jesus que você está pregando? Então, como ele era o último apóstolo, provavelmente nesse momento não havia mais nenhum dos apóstolos. Porque é outra curiosidade sobre João. João e Tiago, irmãos. Tiago foi o primeiro a ser martirizado dos apóstolos. E João foi o único apóstolo que não foi martirizado. Os dois irmãos, cada um teve uma sequência diferente. Então João está aqui, aí nos seus 80 para 90 anos, escrevendo o seu Evangelho. E para responder essa pergunta, quem é Jesus? Quem é Jesus para os gregos? Que, como eu disse, já estavam recebendo muita influência do gnosticismo, entre essas influências, dizendo que Jesus veio em espírito, não veio em carne. Então quem morreu na cruz foi o espírito, não foi a carne. Então Jesus não morreu na cruz. E a carne é uma aflição. E o espírito é a parte boa. Existem dois deuses: o Deus do espírito e o Deus da carne. O Deus da carne é o Deus mal. Inclusive nós fazemos maldades na nossa carne. E o espírito é o bom. Somos bons. É uma mistura também já iniciando o espiritismo. Até hoje tem muita gente que tem essa visão, né? Isso. Então João começa agora com o seu Evangelho. O seu Evangelho. Aí a primeira coisa que João começa a falar é isso aqui: verbo. Que no grego significa logos. Para o grego, a palavra logos tem um significado muito profundo. E João vai começar a fazer falar seu Evangelho a partir dessa palavra, logos. Jesus, no princípio
princípio era o verbo. Foi a tradução de logos para a nossa língua, verbo. Por quê? Logos significava ação para o grego. Uma mente que coloca algo em ação, uma mente que imagina algo primeiro e depois bota em ação. Só que eles imaginavam assim, é uma mente superior, é algo superior, mas não descrevia que era um ser, que era um Deus. É algo superior, porque é tudo na filosofia. É algo superior. O Logos está imaginando isso. O Logos criou isso. O Logos fez via existência isso. Então a tradução melhor foi verbo, né? Foi verbo. Então, para o grego, o Logos era um princípio. Era uma, não vou dizer imaginação, mas era um entendimento de que uma inteligência superior estava tomando conta das coisas, imaginava as coisas e criava as coisas primeiro pensando. Vou querer que exista isso. Vai existir. Então, por que João usou isso aqui? Porque ele sendo judeu, tendo conhecido Jesus, e tendo revelação agora, ele diz: Jesus é o Logos. Só que esse Logos não é uma imaginação, não é uma inteligência, não é uma filosofia, não é uma coisa ao acaso, uma coisa assim que a gente não sabe explicar. Jesus é Deus. No princípio era o verbo, no princípio era o Logos, no princípio era Jesus. E o verbo estava com Deus, e Jesus estava com Deus. E mais, e Jesus era Deus. Esse Logos estava no princípio com Deus. O Logos estava com Deus. E o Logos era Deus. Então Jesus está dizendo: vocês estão tendo um entendimento acerca de algumas coisas, mas esse entendimento está falho. Eu quero explicar a vocês o que é esse Logos. Esse Logos que vocês estão se referindo é Jesus, Deus, antes de todas as coisas. Ele existia. Ele é essa mente, esse intelecto, essa mente racional, que primeiro pensa, deseja, depois executa. Mas ele tem o controle de todas as coisas. Então Jesus é o Logos. E ele se acreditar. Jesus no princípio, o que é que João está dizendo? Jesus no princípio, Jesus estava no princípio. Quando a gente lê Gênesis, a gente vê o que lá? No princípio criou Deus os céus e a terra. Esse princípio envolve muitas coisas. Esse princípio envolve muitas coisas. O que é princípio? É início. Mas não é só início. Não é só início. Aqui está o princípio. Sim, no princípio, aí veio para cá. Mas o que aconteceu antes? Jesus está aqui em todos os lugares no princípio. Jesus está na criação, Jesus está antes da criação. Como ele diz, ele é o Logos. Primeiro ele imaginou, primeiro ele estava com o Pai, ele estava com Deus. Ele viu Deus desejando: eu quero isso, eu quero dessa forma, meu propósito é esse. E Jesus disse: eu vou executar para o Pai. Ele executou. Por isso que ele, Jesus aí disse: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então ele apresenta: Jesus é Deus. Jesus participou da criação. Jesus participou da criação. Então vocês têm esse entendimento de um Logos. Eu quero trazer vocês para uma realidade mais concreta. Esse Logos que vocês pensam é distorcido. Vocês têm que ver da forma correta. Esse Logos é Jesus. Jesus estava com Deus. Jesus era Deus. Ele participou da criação. Ele estava ao lado do Pai. Por isso que Jesus disse: é Nicodemos. Só que eu falo daquilo que eu vi. Eu estava ao lado do Pai. Eu vi o Pai desejando. Eu vi o Pai sofrendo com a queda do homem. Por isso que o Filho do Homem veio para ser levantado igual a serpente do deserto na época de Moisés, para que todos aqueles que nele crê recebam a vida eterna. Porque o amor do Pai é infinito. Deus amou o mundo de tal maneira. Eu vi o Pai demonstrando esse amor. Então Deus é Deus. Ele estava ao lado de Deus. Ele viu Deus imaginando, querendo, desejando, planejando. Ele disse: Pai, eu vou executar. E a Bíblia diz que ele executou. Tudo foi feito por ele, por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito. Quando ele diz também: passamos o homem, passamos. Ele estava
Todos participando. Miqueias 5:2. E tu, Belém, Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti mesmo lhe sairá o que governará em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. João está dizendo que Miqueias, o profeta Miqueias, está dizendo que 600 anos antes de Cristo, 600 anos antes de Cristo nascer, Miqueias está dizendo, 600 anos antes de Cristo nascer, Jesus nasceu aqui, Miqueias está dizendo, 600 anos antes de Cristo, que e tu, Belém de Efrata, tão pequena época, na época de Miqueias, Belém era um vilarejo minúsculo. Ele está dizendo, e tu, Belém de Efrata, de ti sairá aquele que governará Israel. Está falando de Jesus. Amém. Mas Jesus vai nascer aqui 600 anos depois. Mas de ti sairá 600 anos antes, mas ele já existe antes de todas as coisas. Ele é antes. A sua origem é na eternidade. Ele está falando de Jesus, que já existia. Então ele está dizendo, situando Jesus. Eu estou aqui dizendo, ele vai nascer 600 anos daqui a 600 anos. Mas aquele que vai nascer, ele já existe desde a eternidade. É isso que Miqueias está dizendo. E é isso que João está dizendo. Jesus já existia antes de todas as coisas. Irmãos, se não entendemos esse princípio, nós não vamos entender muitas coisas que Jesus veio fazer aqui na terra. Esse ensino é mais profundo do que a gente pensa. Se não entendemos que Jesus já existia, quando ele nasceu em Belém, ele já existia. Quando Jesus fala, eu vim para fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. Eu vim para fazer a vontade. Por que ele está dizendo isso? Porque ele disse a Nicodemo, eu falo do que eu vi, do que eu ouvi. Eu estava ao lado do Pai. Eu estava ao lado do Pai. Por isso que João enfatiza isso. Ele, no princípio, era Jesus. E Jesus estava com Deus. E Jesus era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Ele estava vendo tudo. Então Jesus veio aqui com autoridade, sabendo o que ele está fazendo, sabendo o que tinha que fazer, e se doou completamente para agradar ao Pai, para cumprir o propósito do Pai. A pré-existência de Jesus é uma coisa que nós temos que entender, porque a maioria das seitas e heresias que existem na face da terra negam a pré-existência de Jesus. Inclusive muitas religiões que aparentemente são evangélicas negam que Jesus já existia de todas as coisas, que Jesus é um Espírito, que Jesus é um ser perfeito, que Jesus é o Filho de Deus como criatura. Jesus não é criatura. Jesus não é criatura. Jesus não é um ser de Deus. Jesus não é um humano perfeito. Jesus é Deus. Então João está deixando claro para os gregos, Jesus é Deus. Ele já existia. Ele não é um semideus, ele não é um Deus de segunda categoria. Ele não é um ser humano que foi perfeito. Ele não é um espírito que andou aqui na terra. Não, ele é Deus. Ele se fez carne e habitou entre nós. Veio para o que era seu, para o que era seu, e os seus não receberam. Estava no mundo, Jesus estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória. Então Jesus habitou entre nós. Jesus habitou entre nós. Nós conhecemos o Filho. O Filho apresentou o Pai. Então Jesus era distinto, ele é uma pessoa. O judeu ele conhecia Deus, o Deus Criador, o Deus Todo-Poderoso, o Deus General. Jesus veio apresentar agora Deus como Pai, mas ao mesmo tempo agora ele é um Filho. Este é meu Filho
amado, em quem eu tenho prazer. Então Jesus agora é o Filho que está sendo apresentado, que primeiro apresentou o Pai. Então ele habitou entre nós. Esse Deus que criou todas as coisas, esse Deus que conhecia o Pai antes da criação, esse Deus que participou de tudo, ele agora se faz carne e habita entre nós. Habita entre nós. Jesus agora anda no meio, é o Criador habitando, andando no meio das suas criaturas. Jesus entrou no nosso contexto humano. Jesus entrou no nosso contexto, nas nossas emoções, nos nossos problemas, no nosso trabalho, nas nossas labutas, no nosso dia a dia. Jesus entrou na nossa humanidade. Jesus, que não era preso ao tempo, Deus não é preso ao tempo, nem ao tempo nem ao espaço. Jesus agora entra no quadrado do ser humano. Ele agora está preso como ser humano, ele ficou preso ao tempo e ao espaço. Ele entrou no nosso calendário cronológico. Ele nasceu, ele viveu, ele morreu como ser humano. Ele conheceu as nossas dores, ele conheceu as nossas lutas, ele conheceu as nossas dificuldades, as nossas limitações, ele conheceu a humanidade. Ele experimentou na pele a nossa humanidade. Foi Deus habitando entre nós. É isso que João está dizendo aos gregos. Jesus veio habitar entre nós. O Verbo que é Deus. O Verbo se fez carne e habitou, esteve aqui. Eu vi o Mestre, eu vi a palavra da vida, eu toquei, eu apalpei, eu comi junto com ele, eu andei com ele. É isso que João está respondendo. Esse é Jesus. Ele foi rejeitado pelos seus, ele veio para os judeus, porque o propósito de Deus é que ele viesse inicialmente através de Israel. Israel foi um canal por onde Jesus seria apresentado primeiro aos judeus, depois ao mundo. Mas os judeus se rejeitaram. Os seus não o receberam. Mas eu quero dizer a vocês o seguinte: a todos que o receberem, Deus os tornará filhos. Não é mais só os judeus. Então é isso que João está dizendo aos gregos. Pessoal, entendam isso. Jesus, o Criador do universo, o Criador de todas as coisas, o Criador de vocês, veio e andou entre nós, se fez carne, experimentou a nossa humanidade, e agora todos os que quiserem podem se tornar filhos, como ele era filho. Seremos irmãos de Jesus. Então é isso aqui. Aqui um resumo. Eu vou ser sincero, só o capítulo 1 dá para fazer um trimestre de ensino. Só o capítulo 1 daria para fazer 13 primeiros aqui de estudo. Isso aqui é um resumo que foi resumido. Mas João fala de João Batista. João, o evangelista, no capítulo 1, fala de João Batista. Por que ele fala de João Batista? Porque ele está respondendo a pergunta que é Jesus. E João Batista apresentou Jesus, testificou de Jesus. Então ele fala de João Batista. O que foi que João Batista falou de Jesus? João testificou de Jesus. João Batista testificou de Jesus. Verso 15 do capítulo 1, pode deixar aberto. Verso 15, João testificou dele e clamou dizendo: este é aquele de que eu dizia que vem depois de mim, é antes de mim, porque fui primeiro do que ele. Ele está dizendo: João Batista testificou de Jesus. Jesus, ele é Deus, e ele esteve aqui. Eu vi, eu sei que é ele, eu vi. Confirmou a pré-existência. Jesus nasceu 6 meses depois de João Batista. Jesus nasceu 6 meses depois de João Batista. Está na Bíblia. Mas João Batista está dizendo: ele é aquele. Vou pegar a linguagem da Bíblia. Aquele que vem depois de mim, ou seja, nasceu depois de mim, mas ele já existia antes de mim. A mesma coisa que Miquel falou. Aquele que vai nascer, ele já existe desde a eternidade. João está dizendo: aquele que veio depois de mim, já existia antes de mim. Ele é pré-existente, ele veio e se fez carne, e criou todas as coisas. Então João Batista está testemunhando de Jesus.
Os fariseus, os religiosos, foram lá cercar os sacerdotes e os levitas, a mão dos fariseus, foram certificar com João Batista que ele é o Cristo, ele é o Messias, você é o Messias, João Batista, você é o Cristo, João Batista. Ele disse: eu não sou o Cristo. Eu vim preparar o caminho do Cristo, o caminho do Messias. João Batista se recolheu e disse: eu não. O meu papel é preparar o caminho dele. Ele está vindo. Em qualquer momento vai chegar. Aguarde. Então João Batista conseguiu manter o seu papel que Deus atribuiu, preparar o caminho do Messias. E ele disse o quê? Anunciou sua missão. Eu sou a voz que clama. Ele foi lá em Isaías 40, alguma coisa, me parece. Acima do 40. Eu sou a voz que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, conforme profetizou Isaías. Essa era a função de João Batista: preparar o caminho para o Messias, anunciar a palavra do arrependimento e dizer: o Messias está vindo. E a mensagem dele é de arrependimento. Eu estou batizando com água, mas ele, quando vier, vai batizar vocês com água e com o Espírito Santo. Ele está preparando o caminho do Mestre, o caminho do Mestre, o caminho do Messias. Ele declara que Jesus é maior. Aquele que vem após mim, que é antes de mim, eu não sou digno de desatar a correia das sandálias. Isso é um trabalho que serve o servo mais baixo que estivesse na casa. Quando o visitante chegava, era ele que desatava a sandália do visitante, separava, né? Depois ia lavar os pés. Ele diz: eu não sou digno de fazer esse serviço para o meu Mestre, para o Messias que está aqui. Então ele está falando da grandeza do Messias. Ele está dizendo aos religiosos, aos que estavam questionando: quem sou eu? Ele é superior a todas as coisas. Ele é Deus. Ele apresentou o Messias que estava vindo, e ele seria o Cordeiro de Deus. O que é Cordeiro de Deus? O Cordeiro de Deus está dentro do contexto judaico. O Cordeiro é aquele que é levado para o sacrifício, para alguém vai principalmente expiar o pecado, pagar o pecado. Quantos cordeiros foram mortos? Quantos cordeiros foram mortos, sacrificados, foram feitos holocaustos desde a origem, desde o primeiro sacrifício até aqui, até a vida de Jesus? Quantos foram? Presume-se que em Jerusalém, quando havia a Páscoa, e que era feito o dia do perdão, tinha a Páscoa, que também tinha sacrifício, e tinha o do perdão. Nesses momentos de festa, que é o dia do sacrifício, se calcula que entre quase 100 mil carneiros, cordeiros, eram sacrificados em Jerusalém. Se fala que o rio, não estou lembrando agora, o riacho, ficava todo vermelho, tanto sangue de cordeiro correndo. Era sacrifício em cima de sacrifício. Você imagina, a cidade tinha em torno de 200 mil habitantes. Quando era uma festa dessa, quando a Páscoa, que era se aproximar de 1 milhão. E tanta gente, fora e do lado de fora, que ainda não as barracas para dormir, nossa barraca. E todos iam para fazer sacrifício. E cada um fazia o seu sacrifício. Fora o sacrifício que já havia no tempo. Então imagina, ao longo do tempo, quantos sacrifícios foram feitos, quantos cordeiros foram sacrificados. E aí, o que é que o Batista está dizendo aqui? Ele é o Cordeiro de Deus que fará o último sacrifício. Nunca mais será necessário matar bodes, carneiros, ovelhas, seja o que for. Ele é o Cordeiro de Deus. Isaac perguntou: pai, cadê o Cordeiro? E Abraão disse: Deus proverá. Deus proveu o Cordeiro em vez de criar de uma vez por todas os pecados da humanidade. Esse é o Jesus. E João Batista, o evangelista João, está apresentando ao mundo, apresentando ele no contexto grego. Ele é o Cordeiro de Deus. Não vai precisar mais fazer sacrifício. Porque também muitas religiões de outros povos faziam sacrifício, cada uma com diversos motivos para aplacar com seus deuses, para pedir coisas. Dizendo, não será mais necessário muito sacrifício. E João Batista viu Jesus recebendo o Espírito Santo. O Espírito Santo só era dado para pessoas específicas ao longo da história. Jesus agora recebe.
é o último que está sendo visto recebendo o Espírito Santo. Por quê? Porque a partir de agora, lá na frente João vai dizer, ele agora vos batizará com o Espírito Santo. E quando chega a hora, Jesus diz, eu vou, mas quando eu for, o Pai enviará o Espírito Santo a todos vocês receberão o Espírito Santo. É isso que João está dizendo. Ele recebeu o Espírito Santo, mas depois ele deu o Espírito Santo a todos. Todos receberam e vocês podem receber. E João Batista testificou que Jesus é o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus que habitou entre nós. E nós vimos a sua glória, a sua graça. Isso é Jesus. Então responder quem é Jesus. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para mim? É a base para eu responder para alguém que me perguntar quem é Jesus. Porque quem é Jesus para mim vai ser a base da minha resposta para alguém que me pergunta quem é Jesus. Eu devo saber responder para mim quem é Jesus. E João está respondendo quem é Jesus para ele e respondendo isso para os gregos que pensavam conhecer Jesus. Quais são as conclusões? Quem é Jesus para você? Por exemplo, tem muito tempo de irmãos. Quem é Jesus para nós? Quem é Jesus para nós? Se fala de muitos Jesus, muitos Cristo no mundo, ou bem ou mal. Mas quem é Jesus para mim? Essa resposta está da forma correta que o João coloca. E ele vai colocar uma questão do seu evangelho. Nós vamos estudar na língua do livro. Vai definir quem é Jesus para a gente, vai ter resposta para os outros. Para poder dizer quem é Jesus é esse. Conheça Jesus. A Bíblia contém relatos de pessoas que vieram, viram, andaram, aprenderam, foram discípulos, testemunharam de Jesus e morreram por serem fiéis a Ele. A Bíblia está cheia de relatos de pessoas assim. Nosso nome está lá? Porque a Bíblia está sendo escrita com a nossa Bíblia. A Bíblia contém relatos desse tipo. Quem é Jesus? Vai dizer. Quem é Jesus para mim? Define se meu nome está escrito na Bíblia. Na Bíblia que está sendo escrita, não no papel, mas na Bíblia. Jesus existia antes de todas as coisas. Jesus é Deus. Veja a preocupação de João explicar isso para o grego. Jesus existia antes de todas as coisas. Quando você tem, tudo ele deixava para ser criado. Jesus já estava com Deus. Ele já era o Logos, que pensou e executou. Depois se fez carne e habitou. Então Jesus já existia antes de todas as coisas. Então você entender isso aqui com profundidade. Isso é mais profundo do que aquilo. Saber quem é Jesus já nos tira de praticamente todas as heresias que podem existir na nossa vida. Todas as heresias de Jesus. Eu vi uma coisa engraçada. A internet, quando bem usada, né? Ela é boa. Aí eu tava lá, depende das coisas que a gente curte. Aí a pessoa botou assim, várias mesas. E em cada mesa tinha uma pessoa. Tinha Daniel, tinha Elias. E tinha uma mesa que era só os discípulos. Aí eu pergunto assim, por quem você iria sentar? Aí eu fiquei pensando assim, eu não tive dúvida. Aí eu pensei, foi seguir, foi o que você está falando aí. Aí eu disse assim, eu ia sentar com os discípulos. Porque eles tinham que me contar tudo, como ele era, como era a aparência dele, o que ele ficava fazendo o tempo todo, como é que ele comia. Eu ia viajar sentado com aqueles discípulos. Era a única vez que eu ia querer sentar. Porque foram eles que ficaram ali lado a lado com Jesus, embora a gente saiba que ele é ali em forma de homem, mas eu queria saber como ele era como pessoa, entendeu? Aos olhos dele. Eu achei interessante, não é legal essa coisa que eles colocaram lá, porque a gente, de acordo com o que a gente tem mais sede, a gente senta. Jesus foi a presença de Deus andando em nosso meio, fazendo parte da nossa vida, da nossa realidade humana. Jesus foi Deus, andando no nosso meio e se envolvendo na nossa realidade, nas nossas vidas.
Então, por isso, ele pode ser o nosso advogado. Ele sabe as nossas coisas. Ele sabe as nossas limitações. Ele sabe o que precisamos, porque ele viveu isso na sua carne. Bem? A encarnação de Jesus e sua caminhada entre nós é mais uma prova de que Deus não desistiu da sua criação. Então, vamos ver muito isso quando formos estudar Nicodemos, né? É isso que João está dizendo. Os seus não perceberam. O mundo entrou em trevas. A gente acabou pulando esse tempo. O homem escreve que ele era a Bíblia e ele era a luz.